Frequentar a igreja. Deus mandou que seus filhos se reunissem frequentemente. Congregações mormons se reúnem uma vez por semana no domingo. Frequentar a igreja regularmente traz bênçãos que não são possíveis quando membros da igreja adoram só em casa. O sacramento, uma ordenança sagrada chamada por algumas religiões de a Ceia do Senhor, é administrado às congregações mormons durante as reuniões semanais. O sacramento serve para renovar as promessas batismais. Membros da igreja recebem a influência do Espírito de Deus ao se comprometerem a lembrar do sacrifício de Cristo, tomar sobre si o seu nome e guardar os seus mandamentos. Renovar estas promessas sagradas com frequência traz contínua força espiritual. Já que a igreja Sudi não tem um clérigo remunerado, membros da igreja voluntariamente aceitam várias responsabilidades eclesiásticas, ou chamados. Ao cumprir os seus chamados, mormons servem tanto a Deus quanto aos irmãos. Este serviço traz força espiritual e ajuda-os a sentir que são uma parte, mesmo pequena, da grande obra de Deus nestes últimos dias. Ao servir a Deus e aos seus filhos, nosso amor por eles aumenta de maneira que não seria possível se ficássemos em casa todo domingo. Embora Deus certamente possa comunicar conosco diretamente, Ele frequentemente escolhe ensinar-nos por meio de outros. Ao frequentar a igreja regularmente, os mormons beneficiam-se de introspecções, entendimento e sentimentos dos outros membros da igreja. Além disso, o senso de comunidade que é adquirido ao frequentar regularmente a igreja muitas vezes ajuda os membros a manter a sua fé mesmo em tempos difíceis. O corre-corre constante da vida moderna muitas vezes embaça as nossas mentes com as preocupações do mundo, fazendo com que percamos a nossa ênfase em Cristo e no seu Evangelho. Embora membros da igreja sejam incentivados a reservar tempo para orar e estudar as Escrituras em casa, reuniões semanais da igreja também são cruciais para lembrar-nos daquilo que é realmente importante na vida. Alguns fazem o erro de ver a igreja como se fosse um clube religioso social. Quando amizades chaves enfraquecem ou irritações sociais aparecem, eles deixam de frequentar a igreja. Em vez de frequentar a igreja por razões sociais, devemos frequentá-la por causa de nosso desejo de adorar a Deus e de nos fortalecer espiritualmente. Independente de quão chato é fulano de tal, qual congregação de qualquer denominação não tem um membro chato não, Deus mandou que fôssemos membros ativos da igreja e nosso amor por ele deve nos incentivar a obedecer este mandamento. No fim, o Senhor nos julgará baseado em nossa dedicação individual. Duvido que ele aceite desculpas como aquelas em que procuramos culpar os hábitos irritantes dos outros, o fim de uma amizade, como uma explicação à nossa inatividade. Tendo dito isso, no entanto, saiba que os mormons são conhecidos por ser um povo muito amigável. Embora quaisquer benefícios sociais que vêm de frequentar a igreja devem ser secundários ao desejo de adorar a Deus, as amizades maravilhosas frequentemente formadas entre os membros da igreja são tanto gratificantes quanto promovedoras de fé. Os mormons se opõem à fornicação e ao adultério. Os mormons acreditam que relações íntimas antes do casamento, inclusive sexo, fornicação, toques, masturbação e pornografia, são contrários à vontade de Deus. Da mesma forma, ter relações íntimas com alguém além do cônjuge depois do casamento, adultério, é também considerado um pecado sério. Ao usar o nosso livre-arbítrio, a nossa habilidade de escolher entre o certo e o errado, para escolher nos entregarmos somente àquela pessoa com quem estamos preparados para assumir um compromisso completo e marital, mostramos o nosso amor para com Deus e para com nosso cônjuge futuro. Gosto de pensar que este compromisso com compromisso faz os mormons um povo particularmente romântico. Para proteger contra a imoralidade, a Igreja Sudi aconselha os seus membros a esperarem até completar 16 anos de idade antes de namorar, uma idade em que a maioria tem a maturidade de fazer decisões sábias. Encontros em grupo são preferidos durante os primeiros anos de namoro. Como jovens adultos, os mormons começam a pensar em casamento, e o namoro em casal se torna mais comum. Durante esta época de namoro em casal, a tentação naturalmente aumenta. Namorados mormons recebem conselho de seus líderes eclesiásticos para fortalecer a sua dedicação de esperar até depois do casamento. Como é o caso com quase todos os pecados, mormons acreditam que podem arrepender-se de fornicação ou adultério graças ao sacrifício expiatório de Cristo. Membros da igreja que já fornicaram
o adulteraram, mas que já andaram um caminho muitas vezes árduo do arrependimento, podem gozar de todos os benefícios de ser membro da Igreja. Este princípio de arrependimento é particularmente importante para os que querem se converter ao mormonismo, muitos de quais nunca apreciaram a importância da castidade antes de terem encontrado a Igreja e seus ensinamentos. Tais conversos também podem gozar de todas as bênçãos de ser membro da Igreja.